decorar regras nem sempre dá certo em língua portuguesa. Pare o vídeo e tente achar a resposta correta pensando no que você já decorou sobre crase para responder questões de concurso público. Resolvendo essa questão, eu deixo uma dica de como você deve pensar, como você deve raciocinar para chegar à resposta correta nesta e em outras questões semelhantes. Você deve observar sempre as alternativas, nas alternativas, que tem um verbo para poder iniciar o cercamento da resposta. Neste caso aqui, nós temos o verbo valer. Nas outras alternativas, linha 31 e 36, eu não tenho verbo antes do a, que eu vou definir como sendo com crase ou sem crase. Então, você deve fazer um raciocínio seguinte, com essa questão do verbo. Tudo que vale, vale alguma coisa ou vale a alguma coisa. Vamos supor que o verbo aqui fosse precisar. Você diria, quem precisa? Você pensaria, quem precisa? Precisa de alguma coisa. Ninguém precisa a alguma coisa. Ou seja, o verbo valer é um verbo transitivo direto. Você pode conferir lá no dicionário, que a primeira classificação dele é VTD, verbo transitivo direto, que não necessita preposição. Então, tudo que vale, vale alguma coisa. Nesse caso aqui, é a pena, que quer dizer uma compensação, merecer o esforço, vale a pena. Então, nesse sentido, este a aqui, ele não vai com crase, porque me falta uma preposição que seria oriundo do verbo valer, que não existe. Então, definindo assim, essa é a alternativa que tem o verbo, eu vou para as outras. Então, se o primeiro a não tem crase, eu já vou eliminar o B, o C e o D. Vamos eliminar aqui e vou ficar entre a A e a E. Agora ficou mais fácil, porque o último A está craseado nas duas. Já defini a primeira, então só tem a do meio. O último A também é uma regência nominal da palavra dedicação. Quem se dedica a alguma coisa. Então se dedica aqui, no caso aqui, às pessoas. Então eu tenho crase, como está ali, na alternativa A e na alternativa E. Então tem que definir a linha 31. Na linha 31, eu tenho a frase, não tinha nenhum Rubem Fonseca à mão. Então, a mão, né, faz parte, né, convencionou-se na língua portuguesa que crasear as locuções adverbiais formadas por palavras femininas, que é o caso de a mão, seria o caso de a esquerda, a medida que, a deriva, seriam expressões femininas que já vêm com uma crase. Então não preciso procurar uma palavra anterior que me peça uma proposição para juntar dois as. Não, ela já vem com a crase. Se você não entender assim, não lembrou desse fato, não lembrou desse detalhe, pense no seguinte, que para tirar a ambiguidade, o duplo sentido, eu tenho que colocar na crase. Vamos supor que vou usar a mão em uma outra frase. Eu digo, ele costura a mão. Então, se eu não colocar a crase, eu vou dizer que ele pega, eu estaria dizendo que ele pega uma agulha e costura a mão. Ou seja, este a é um artigo na frente da mão, simplesmente é um artigo. Agora, se eu disser, ele costura a mão, para dizer que ele não está costurando a máquina, ele está costurando a mão, é a forma, o modo como ele costura. Então, eu estou craseando este a mão para tirar a ambiguidade. Então, portanto, aqui, repetindo, aqui nesse caso, ou para tirar, não seria para tirar a ambiguidade, mas é uma locução adverbial que já vem craseada na sua origem.
Então a resposta é a letra A. Até a próxima.